A vida de Filipe Jacinto Nyusi não está nada fácil e os seus dias de glória estão com dias contados. No mês de junho, um grupo de moçambicanos teria processado Filipe Jacinto Nyusi pelo acúmulo de funções. Isso não teve resposta e eles voltaram mais uma vez agora a atacar. O que é que eles fizeram? Eles escreveram diretamente para Filipe Jacinto Nyusi procurando entender o que é que estaria a acontecer, o porquê deles estarem em silêncio, uma vez já se passarem cerca de 5 meses. Este processo que se moveu contra Nyusi foi no Conselho Constitucional. Por quê? Porque Nyusi está a desempenhar funções de Presidente da República e Presidente do Partido Frelimo, o que, segundo a Constituição da República de Moçambique, esta coisa não devia acontecer, mas que está a acontecer à margem daquilo que a Constituição da República preconiza. Então, esses moçambicanos teriam se unido e ido atrás de esclarecimentos. O que aconteceu? O Conselho Constitucional não disse absolutamente nada. Os moçambicanos, recentemente, voltaram a atacar. Exigem que Filipe Jacinto Nyusi se explique. E o que eles fizeram? Eles escreveram diretamente para Filipe Jacinto Nyusi para dizerem: Nyusi, nós fomos te queixar no Conselho Constitucional e nós queremos explicações com relação a isto. Mas a verdade é que o processo nem sequer tentou fingir se importar em andar. Este, meus amigos, não é apenas um processo contra a Nyusi, é mais um processo dentre vários que existem contra a Nyusi, seja dentro ou fora. Os moçambicanos não querem que Nyusi se dê bem. E assim que o mandato dele terminar, meus irmãos, ele poderá enfrentar uma fila enorme de processos contra si. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos entender por quê. Porque, manos, vocês devem já estar a ficar mais atentos com relação aos eventos. Todos os processos movidos contra o pessoal do regime, esses processos nunca andam. Quantos existem contra Bernardino Rafael? Quantos existem contra outros cidadãos que estão nesta elite moçambicana? Será que estão a andar esses processos? Eis a razão deles não quererem que isto aqui avance politicamente. Então, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou dar a minha opinião do porquê os processos nunca andarem quando se trata de gente deste gabarito. Então, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e não se esqueça de ativar a sua VPN para assistir a este vídeo desde já até o último minuto. Inscreva-se no meu outro canal, o link está aqui na descrição, é o primeiro link. Faz isso porque é lá onde eu falo inglês e comunico para que o mundo veja aquilo que está a acontecer aqui dentro da nossa pátria. Clica no like e vamos continuar. Ser Filipe Nyusi não está fácil para Filipe Nyusi. A cada esquina ele encontra os Filipe Nyusis dele. E esses Filipe Nyusis dele acabam dificultando a vida de Filipe Nyusi. Se você notar, o presidente da República é ao mesmo tempo o presidente do Partido Frelimo. Inclusive, em 2022, viu seu mandato a se estender por um universo de mais 5 anos. Isto aqui, segundo como entendem aqueles que lidam com a papelada e a legislação e tudo mais, dizem que, e a legalidade e tudo mais, dizem que esta coisa não devia acontecer. O presidente da República não devia desempenhar funções privadas, devia apenas se ocupar com tarefas e trabalhos públicos. E que esta sua posição de estar a trabalhar como presidente da República e presidente do Partido Frelimo, esta coisa acaba de certa forma chocando interesses, razão pela qual, se tu vires, a turma dos mais ricos são aqueles que estão ligados inteiramente com o regime. Agora, o que é que os moçambicanos fizeram no mês de junho? Submeteram uma queixa contra Filipe Jacinto Nyusi, tentando saber o porquê de nós estarmos a ter um presidente que tenha funções acumuladas, funções privadas e funções públicas. Esta coisa aqui não andou. E agora eles escreveram uma carta para o presidente da República com vista a que ele se expresse, com vista a que ele se esclareça com relação a estas coisas todas e tal. E eu vos digo, isto aqui não vai ser respondido. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os guerrilheiros da Arnamo que se uniram e depois escreveram uma carta para poderem enviar essa carta reclamando de Yusuf Momad para o Yusuf Momad. Ele não respondeu. Então, por que os processos aqui nunca andam? Manos, é o seguinte, o presidente da República aqui em Moçambique, pelo menos, no que nós vemos, é um senhor todo-poderoso. O presidente dos moçambicanos, o que é que ele faz? Ele nomeia tudo, inaugura tudo, delineia tudo, organiza tudo, estrutura tudo, está metido em todas as coisas. E, inclusive, em instituições públicas, você encontra sua fotografia. É obrigatória a presença em gabinetes da fotografia do presidente da República. Por que que isto acontece? Se você for em terras como a Coreia de Kim Jong-un, por exemplo, vai encontrar lá este tipo de ato, onde a fotografia do presidente da República é tratada como, vamos lá, é tratada em como se ela tivesse vida, em como o simbolismo em volta daquilo é maior que as vidas das pessoas que ali estão. Aquela fotografia deve ser cultuada toda a santa vez que os cidadãos entram. Se você vir, grandes cerimônias sempre vão com a fotografia do presidente da República. Isto vem acontecendo desde os tempos em que a Frelimo se meteu nesta coisa de governação. E esta coisa
coisa aqui acaba, de certa forma, envergonhando. Agora, se você olhar, o procurador, o presidente é que indica. O juiz, o presidente é que indica. O advogado de sala que quer, o presidente é que indica. O diretor, o presidente é que indica. O ministro de sala, todas estas pessoas aqui são indicadas pelo presidente. Eu, se fosse presidente de Moçambique, eu indicaria todas estas pessoas para caso eu tenha algum problema e as pessoas irem me queixar, ninguém ter vontade, ou seja, feeling para poder correr atrás de mim. Por quê? Irmão, eu te encontro na sarjeta, te faço uma proposta, tu aceitas, entras para o meu governo, passas a ganhar bem e ter um estilo de vida privilegiado. Com isso, a vida tua, da tua família e de toda a tua geração futura começa a tomar outros contornos. Dormes numa casa melhor, almoças bem, jantas bem, tens um bom carro, os teus filhos bem acompanhados, a tua família, os teus familiares, todo mundo acaba tendo um certo tipo de benefício só porque tu aceitaste fazer parte do meu governo. Agora, o que é que acontece no meu governo? Uma vez eu ter indicado todo mundo para fazer parte do meu arsenal, eu começo a cometer algumas falcatruas. O que é que acontece? O outro cidadão comum vem queixar e entrega o papel em ti. Sabe o que é que tu fazes nessa hora? Porque tu me deves. Existe aquela coisa de sentimento de você estar a dever alguém só porque alguém lhe terá prestado algum favor no passado. Então, por causa disso, o que é que acontece? Você rasga aquele papel, aquele cidadão fica à espera de resposta e a resposta nunca vem. Se olhar para o Conselho Constitucional, a não ser que eu esteja errado, o Conselho Constitucional geralmente não é presidido por pessoas que concorrem para chegar lá. É presidido por pessoas que são indicadas por confiança de um determinado presidente. E eu quero muito acreditar que não seria uma coisa diferente que estivesse a acontecer no Conselho Constitucional agora e que tivessem concursado aqueles juízes ao ponto de se eleger o juiz, ao ponto de se eleger o juiz-presidente do Conselho Constitucional. Então, o que é que o Conselho Constitucional fez? Apenas arrumou aquilo, não respondeu, nem água veio, nem água foi. Nós simplesmente vimos um Conselho Constitucional que não disse nada com relação à queixa dos irmãos que foram lá. Então, vendo a questão da demora, vendo aquilo que está acontecendo no país, eles entraram de novo com uma ação, mas desta vez a mandarem diretamente para o Presidente da República, visando arrancar algum tipo de resposta. Escuta aqui. Registrado é quem dá a cara pelo grupo de 14 cidadãos moçambicanos que acaba de dirigir carta ao Presidente da República. Nós damos formalmente a conhecer ao Presidente da República que nós já submetemos um processo contra ele e que parece-nos estranho que até agora ele não se pronuncie e apelamos a que ele se pronuncie com os moçambicanos, dando a conhecer da sua posição, da posição presidencial em relação a esta matéria. Porque o Presidente da República tem deveres com a nação. Um deles é cumprir com a Constituição. O último passo processual é dado após mais de 5 meses de espera por resposta a documento de igual teor apresentado ao Conselho Constitucional para apreciação e decisão do órgão. Eu acho bastante preocupante e ao que nos parece é que o Conselho Constitucional está a se eximir das suas funções e da sua responsabilidade de salvaguardar a Constituição da República. Talvez por conta de não querer decidir nenhum processo contra o Presidente da República. Se o Conselho Constitucional não é capaz de decidir um processo contra um proeminente ator político, e neste caso até presidente de um partido político concorrente, está a dar sinais, indicações de que terá amarras nos seus processos de decisão em outros processos que envolvam atores políticos. É um Conselho Constitucional que comporta-se de um modo de pouca credibilidade. Flávio Xongola dispara críticas também aos partidos políticos com assento parlamentar, aos quais acusa de responsabilidade na matéria por omissão. Manos, a partir de quando as pessoas, as instituições fogem das suas obrigações, não cumprem com aquilo que está preconizado na lei para que, como tarefa dessas tais instituições, o que é que nós devemos fazer? Aonde nós devemos recorrer? O Conselho Constitucional, é sabido por nós que o Conselho Constitucional, aquilo que diz é lei, aquilo que diz é a última coisa, é a última decisão. Segundo a matéria da DW, se isto aqui fosse acontecer, criaria um problema, onde o Conselho Constitucional decidisse a favor dos queixantes, ou queixosos, é assim que se fala, né?
dos queixosos. Se decidisse a favor dos queixosos e remover uma das funções do presidente da República, que claramente seria a função de presidente do partido Frelimo, a coisa ia ficar muito feia. Ia ficar feia, isto aqui ia levantar poeira política, mais do que nós temos poeira política neste exato momento, porque as decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Agora, assim que nós temos essa situação de decisões nada recorríveis e termos um Conselho Constitucional que não decide, não diz absolutamente nada, fica em silêncio, o que é que nós devemos fazer? Os atropelos do Conselho Constitucional, aonde é que são queixados? Aonde é que nós devemos ir? Aonde é que nós devemos recorrer para podermos pedir justiça? Qual é o ponto que nós devemos tocar para que a coisa dê certo? Essa é que é a coisa que eu pergunto neste exato momento. Porque se nós normalizarmos estas coisas aqui, irmãos, nós vamos ver a cena crescer a cada dia que passa, digo a cena da desgraça e tudo mais, e nós não vamos resistir, não vamos nos opor, não vamos dizer absolutamente nada, porque o poder destes senhores é capaz de nos ofuscar. Esses senhores presidentes e tantas outras coisas, o que eles têm? Têm o poder de decisão, por quê? Porque eles têm dinheiro, têm as algemas, têm as instituições de justiça, têm as celas para poderem meter todo e qualquer cidadão. E, inclusive, em alguns países ditadores, existe o esquadrão da morte para, caso não se consiga meter alguém na cadeia, se aciona algum tipo de esquadrão, ou da morte, ou do espancamento, ou do assassinato, qualquer coisa para poder se tirar aquele cidadão de circulação. Por quê? Porque aquele cidadão pensa de uma maneira diferente, entende? Então, é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Os moçambicanos querem porque querem ver Nyusi na barra do tribunal. Será que isso vai dar certo? Este regime aqui, enquanto não cair, manos, nós vamos continuar metendo papéis e papéis, e isso vai servir de uma forma de dar papelada para aqueles manos acenderem fogão a gás, fogão a lenha ou fogão a carvão nas suas casas ou nos seus escritórios, e não realmente fazer com que a justiça seja feita. É sobre isso que eu queria conversar consigo hoje. Se tiver gostado deste vídeo, clica aí no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e a malta se volta a ver nos próximos dias. Por agora é tudo, até lá, fui!